Deixa eu ver aqui. Quer ver por aqui? Ver se está dando certo. Quer entrar aqui também? Não, tá tudo certo. Boa noite a todos. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todo mundo na nossa live da SBDT. Vamos dar início à fala de Dr. Mário, que está nos honrando de novo com sua presença, e depois a palestra com o Dr. Márcio. Dr. Mário, que estava na nossa última live, só apresentando novamente para quem não conhece, que é difícil, todos já conhecem ele. Ele é médico pneumologista da Pulmoclínica, foi secretário-geral da SBPT de 2000 a 2002 e de 2006 a 2008 e foi diretor também de defesa profissional da SBPT no biênio 2013 a 2014. E aí, gostaria de dar início às nossas atividades da noite. Pode falar, doutor Mário, com a palavra sua. Tá. Obrigado, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito à Sociedade Brasiliense de Doença Torácica, na pessoa da doutora Nathalie, que prontamente atendeu a minha sugestão dessa palestra, e também agradecer a todos que estão assistindo e agradecer principalmente também ao Márcio pela gentileza em conceder, participar e conceder essa palestra para nós. O Márcio é mestre em saúde pública pela Universidade de Harvard e pesquisador também e professor da Faculdade de Israelita em Ciência da Saúde, Albert Einstein, e é um estudioso e tem feito excelentes palestras em todo o Brasil sobre o assunto do coronavírus, da Covid. E aí pedimos a ele prontamente aceitou a sugestão e vai falar um pouco para nós todos aqui, e esperamos que ele tenha uma boa audiência para honrar essa importante palestra. Obrigado. Só um segundinho. Só arrumar uma coisa. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ok, então vamos lá. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Obrigado pelo convite. Só um segundo que eu vou fechar esse WhatsApp, senão ele vai ficar pitando no fundo aqui. Me dá um segundinho só que está aberto aqui. Ele atrapalha. Close. Pronto, vamos lá. Então, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite. Agradeço à sociedade e ao Mário por ter entrado em contato, pela oportunidade de conversar com vocês. A ideia é discutir algumas das coisas que a gente faz fora do ambiente hospitalar, que é onde eu acho que tem mais oportunidade da gente fazer melhor as coisas para a Covid. Deixa eu já compartilhar meus slides com vocês. Nossa, gente pra caramba, 44 pessoas com uma palestra dessa. Era difícil essa palestra. Vamos lá. Pessoal, vou pedir para o pessoal que está assistindo lembrar de fechar o microfone, que senão acaba atrapalhando um pouquinho o nosso áudio. E acho que as perguntas ficam para o final. Pode mandar no chat aí o que for pergunta. Então, vamos lá. Só um minutinho. Tem gente com o microfone ligado. Se o pessoal puder só fechar o microfone, fica mais fácil. Então, vamos lá. O tema da aula hoje, então, é Covid-19, o que a gente tem para fazer fora do hospital e como que a gente pode planejar a forma menos ruidosa ou menos complexa da gente reabrir as cidades. Então, eu só vou começar com alguns conceitos epidemiológicos básicos que eu acho que são importantes para ter certeza que todo mundo está falando a mesma língua aqui em termos de medidas que a gente vai fazer. O primeiro deles que eu queria conversar com vocês é infectividade. Infectividade em epidemiologia de doença infecciosa é o nome que a gente dá para a capacidade de as pessoas se contaminarem com o agente, no caso aqui com o vírus. Então, a gente mede infectividade por quanto a doença passa, no caso aqui da Covid, de uma pessoa para outra, já que a contaminação é por via respiratória. E das várias formas que a gente tem para representar a infectividade, a que a gente tem mais usado, a que a gente prefere como número clássico, é o número básico de reprodução. O número básico de reprodução, chamado de R0, é uma medida que diz quanto a doença está passando de uma pessoa para as outras. Representado aqui com os bonequinhos vermelhos em 2 desenhos. No desenho de cá você tem um R0 de 2 e
Então, esse bonequinho vermelho doente aqui está passando ao longo do ciclo de doença inteiro para 2 outras pessoas. Pessoal, acho que tem alguém com o microfone ligado que está dando bastante ruído, se o pessoal puder desligar. Então, uma pessoa contaminando 2 pessoas durante o ciclo inteiro de doença, um R0 de 2. No exemplo de cá, a gente tem um R0 diferente de 5, bem maior. Então, uma pessoa vai contaminar durante o ciclo de doença outras 5 pessoas. Parece uma diferença talvez não tão expressiva quando a gente olha em uma geração, no primeiro contágio. Mas se a gente imaginar que cada um desses que foi contaminado vai contaminar mais 2, e mais 2, depois de 3 rodadas, a gente vai ter 8 pacientes do lado de cá. No de 5, a gente teria 1 que contaminam 5, que contaminam 25, que contaminam 125. Então, se a gente comparar um R0 de 2, depois de 3, 4 semanas de Covid, vai ter 8 pessoas infectadas, e um R0 de 5 vai ter 125 pessoas infectadas. Então, a medida do R0 de quanto ele está maior ou menor é muito importante para a gente saber quanto isso está evoluindo em termos de progressão da doença, de velocidade da doença. E ele é calculado de uma fórmula que representa, na verdade, uma combinação do risco de contaminação, que é intrínseco da doença, do número de contatos por unidade de tempo. Então, quantas pessoas eu encontrei, porque passa de pessoa para pessoa, e quanto tempo eu fiquei com cada uma delas. No caso aqui, a rota é por via respiratória e depende de coisas, por exemplo, como densidade populacional. Se eu vivo num lugar onde eu encontro mais gente, o meu R vai ser maior. Se eu vivo num lugar que eu estou sozinho, eu não tenho ninguém para contaminar. Então, depende de quantas pessoas eu encontro e por quanto tempo eu encontro com elas. E, por fim, depende de quanto tempo você fica transmitindo a doença. Se você fica transmitindo mais tempo, você tem mais chance de passar, como é, por exemplo, com tuberculose. No caso da Covid, é em torno de 9 dias. Então, essas coisas é que modificam intrinsecamente o R0. Obviamente, importa para a gente também período de incubação, que é o tempo que leva de ser exposto até começar a ter sintoma. No Covid, é em torno de 4 a 6 dias. E importa também se tem infecção assintomática, pessoas que nunca vão desenvolver sintomas, que é, no caso do Covid, alguma coisa em torno de 20%, aí um range meio impreciso de 5 a 50%, mas provavelmente uns 20%. Então, este conceito básico é muito importante, eu vou falar várias vezes em como está o R durante a aula, porque se o R está subindo é uma coisa ruim, se o R está caindo é uma notícia bem melhor. E, além disso, quando a gente fala de R, a gente pensa em R0 como uma métrica inicial. Ele é o zero onde a doença começa, quando todo mundo é suscetível. Mas, na verdade, a gente tem uma mudança do R ao longo do tempo. Então, aqui é o ciclo da pandemia, ou o ciclo de qualquer epidemia, na forma habitual. Ele começa de uma forma lenta, aí ele espalha pela comunidade de uma forma acelerada, e chega num ponto que, ou por intervenções nossas, intervenções médicas, intervenções não farmacológicas, intervenções sociais, ou porque a gente já infectou todo mundo, chega num ponto onde isso desacelera, o R fica menor do que 1, e quando ele é menor do que 1, quer dizer que uma pessoa contamina menos do que uma outra. E aqui nessa parte de cá significa que está desacelerando e vai ter cada vez menos casos por dia. Esse gráfico seriam casos novos por dia. Então, com a progressão da epidemia, vai diminuindo o número de suscetíveis, ou a gente controla a doença, e aí o R tende a cair. E eu estou falando aqui com esse R, chamando ele de R efetivo, de RE, ou vou usar também na aula RT, que é o R modificado durante o tempo, não é o R0 original. E ele vai mudando durante o tempo, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é um exemplo do começo de março ao fim de fevereiro, de vários lugares do mundo. Você tinha, por exemplo, Hubei na China já, com um R0 bem baixo, Hong Kong aí meio perto de 1, e há vários outros países, como aqui, por exemplo, na época, no caso a Suécia, ou a Suíça, com valores bem mais altos, em torno de 3 ou 4. Então, esse é o primeiro conceito, R0 e RT, para definir a infectividade e a transmissibilidade da doença. O segundo conceito que eu queria apresentar rapidamente é o conceito de imunidade rebanho, porque ele tem sido muito falado no dia a dia de como uma forma de controlar ou uma forma de poder conter ou acabar o surto. Imunidade rebanho, na verdade, é um termo que a gente usa para vacinação, para quando as pessoas estão sendo vacinadas, mas a ideia, teoricamente, valeria quando é por contaminação. Então, a gente tem aqui em azul pessoas suscetíveis que nunca foram imunizadas e nunca pegaram a doença, e a gente coloca 2 vermelhinhos com Covid no meio. O que vai acontecer com o passar do tempo é que esse vermelho contamina esse azul, depois passa para esse, até onde chega uma hora onde a imensa maioria está contaminada. Se você tiver algumas pessoas que ou já vacinaram, ou que estão imunizadas porque pegaram há muito tempo, que já tem sorologia positiva, são os amarelinhos. Se tiver 10, 5, 2% de amarelinho, não muda nada. Todo o resto vai pegar.
como está representado aqui. Agora, se você tiver uma situação onde tem muita gente imunizada, como representado aqui, um monte de amarelo, vocês veem que o vermelhinho não tem ninguém em volta para ele passar. As pessoas com quem ele convive já estão imunizadas. E aí esses azuis que sobram estão protegidos como se fosse pelo rebanho de pessoas imunizadas. Eles não são imunizados, mas a doença não chega neles. Vocês veem que nessa representação um pegou, mas a maior parte dos azuis que sobraram não pegaram. Então a ideia de imunidade de rebanho é que o rebanho de imunes protege os que não sobram de forma imune. E as pessoas falam imunidade de rebanho precisa 60%, ou precisa 70%, ou precisa 80%, como se fosse um número mágico. E não é. Imunidade de rebanho depende, voltando para o capítulo anterior, do R0. E está aqui uma relação completamente direta. Não é linear, mas ela é completamente direta. Quanto maior seu R0, ou seja, quanto mais gente você contamina, mais gente precisa estar protegida para parar de transmitir. Então, para um R0 muito alto, precisa de mais de 90% da população em rebanho. Se o R0 for muito baixo, a doença pode desaparecer muito mais cedo, mesmo com rebanho menor. No caso da Covid, o R original era em torno de 3 a 4, 3,5 a 4, o que dá em torno de 70%. E é daí que saiu a história de que a imunidade de rebanho vai chegar quando 70% das pessoas estiverem imunizadas. O problema é que esse gráfico aqui foi pensado para quando você imuniza com vacinação, que é o rebanho clássico, que é quando a imunização é feita de forma aleatória, difusa na população. Imagina uma população mais homogênea. No caso de transmissão pessoa a pessoa, algumas pessoas têm mais chance de pegar, porque elas saem mais de casa ou porque elas têm uma imunidade menor. E elas vão pegar primeiro. E daí as que sobram têm menos potencial de pegar. Então, quando a população é heterogênea, a imunidade de rebanho vai ser heterogênea. E aí você tem isso aqui, uma medida que a gente chama de coeficiente de variação ou de coeficiente de dispersão, que é uma medida que vai mostrar para a gente quão variável é de transmitir essa doença. Eu não vou entrar nos detalhes da métrica, mas o que vocês conseguem ver aqui é que a imunidade rebanho original de 60 ou 70 pode cair muito se o coeficiente de variação, o coeficiente de dispersão for muito alto. Tanto ela varia se a exposição for variável, ou seja, você tem algumas pessoas que se expõem muito e a maioria se expõe pouco, o coeficiente de variação é alto. Ou se a susceptibilidade é muito variável. Se tem algumas pessoas que pegam muito fácil e outras não, também estaria para cá. Então, as duas coisas, se muito variáveis, e no caso da Covid elas são razoavelmente variáveis, a imunidade de rebanho pode ser menor do que 70%. Talvez 60%, talvez 50%, talvez 40%, mas o fato é que não deve ser maior do que isso. Uma outra forma de entender essa variabilidade é pensando na população variada com algumas coisas mais palpáveis. E esse aqui é um outro estudo que ainda está em pré-print, mas que dá uma ideia disso. Eles pegaram populações homogêneas e modelaram idades variáveis, com susceptibilidade variável, e tipos de atividades variáveis. Alguém fica em home office e alguém sai para trabalhar num ambiente que transmite muito. E depois a variação dos dois juntos. E vocês veem, se o rebanho teórico era em 60, pode cair para 50 ou 40, se isso aqui for muito variável. Se o rebanho teórico era perto de 70, pode chegar em 50. E se ele era mais baixo, pode até chegar em 35. Então, a gente não sabe exatamente onde ele está, mas muito provavelmente ele é um pouco menor do que o teórico. Se é um pouco menor, 50, 60, ou um pouco menor, 35, 40, eu não sei. Mas dá a impressão que vai ser um pouquinho menos do que 70, talvez muito mais, muito menos do que 70. Então, o segundo conceito teórico que eu queria destacar é imunidade de rebanho. E aí o próximo conceito que eu queria colocar, que é um conceito mais recente, é o conceito de superdisseminadores, que dá a impressão de ser um super-herói ou um boneco com superpoderes, mas na verdade eu acho que a melhor forma de falar de superdisseminadores é falar de ambientes ou de combinações de características superdisseminadoras. Então, o que é superdisseminador? São pessoas ou ambientes ou momentos onde transmite para muito mais gente. E aí, apesar do R0 ser de 4, tem um monte de gente transmitindo 0 e algumas pessoas transmitindo para 50, 100 ou 200 pessoas. Quem que é superdisseminador? Superdisseminador pode ser pessoas que são mais infectantes, podem ser comportamentos sociais, hábitos mais infectantes. Por exemplo, se eu saio na rua, se é um político que sai na rua cumprimentando as pessoas enquanto está doente, isso é um comportamento social que, se ele encontrar com 200 pessoas, ele pode infectar 200 pessoas. Tem ambientes que são mais infectantes. Por exemplo, uma boate lotada de pessoas, você vai na boate, você encontra com muita gente, se aumenta a chance. E você tem cenários oportunistas, que é uma combinação de ambiente, de comportamento e, às vezes, biológico. Por exemplo, igreja,
com as pessoas cantando todos ao mesmo tempo, cruzeiros, que foi um clássico que a gente viu, e a vida noturna que eu já citei. Então, na verdade, essa aqui é a realidade da superdisseminação, que é muito importante. Eu vou falar mais para frente sobre cluster, vocês vão ver que para a região centro-oeste isso é particularmente interessante, apesar de ser para o Brasil inteiro, na parte de igrejas, tem algumas bem específicas que eu vou mostrar depois. Então, o terceiro conceito que eu queria apresentar é superdisseminação. Então, vamos passar para a parte de estratégias não farmacológicas e para medidas comunitárias de controle do surto. Então, lembrar que infectividade, a transmissão acontece em casa, na rua, no trabalho, no transporte público, na igreja. Então, essas medidas vão fazer muito mais sentido para o controle do que pensar na parte hospitalar. Então, o primeiro exemplo que eu gosto de começar é a história do achatamento da curva, que tem desenhos mais bonitos do que esse, mas esse é do estudo original de 1918, da gripe espanhola. E o que você tem aqui são duas cidades que foram dois extremos na época. Uma cidade que fechou muito tarde e por pouco tempo, que é a Filadélfia, demorou mais para fechar, e uma cidade que fechou muito rápido, que é St. Louis. E aqui está a curva não achatada e a curva achatada. E baseado nesse tipo de exemplo, as pessoas falaram e falam, a gente tem que achatar a curva, porque a gente espalha os óbitos, espalha os casos, espalha as infecções para ter capacidade hospitalar. Que é uma verdade, mas é um pedaço só da verdade, um pedaço pequeno da verdade. A gente tem mais informações interessantes aqui. Além de achatar a curva por espalhar a curva no tempo, a gente também diminui a mortalidade total. Na Filadélfia, morreu, por ajustado para a população, o dobro que em St. Louis. 748 para 358 óbitos por 100 mil. Então, achatar a curva também é diminuir a mortalidade total. Não morre igual. A outra coisa interessante é que aqui em novembro, mais ou menos aqui, umas 4 a 6 semanas antes dessa montanha aqui, St. Louis abriu, antes de cair completamente a onda. E teve uma segunda onda, que é isso aqui, subiu de novo. Subiu bem menos, ainda assim foi melhor, mas eles tiveram que fechar de novo até desaparecer, para depois abrir de novo. Então a gente consegue ver aqui o que é achatar a curva, ver que achatar a curva é mais do que atrasar os casos e atrasar os óbitos, e a gente consegue ver o que é o efeito de uma segunda onda nesse exemplo. Mas como todo mundo vai falar para mim, são só duas cidades, você escolheu as piores e melhores para trabalhar como exemplo, vamos pegar um exemplo mais amplo. Isso aqui é um estudo agora mais recente, mas também usando como modelo a gripe espanhola, e aqui são 43 grandes metrópoles dos Estados Unidos na época da gripe espanhola, e aqui são a intensidade e a precocidade das medidas não farmacológicas no eixo X, e aqui o pico, vocês veem que o pico, quanto mais medidas, menor o pico, que a gente já sabia, a gente achata a curva. Mas o interessante está do lado de cá, que o total de mortes também segue o mesmo padrão. Então, fazer medidas não farmacológicas de distanciamento físico reduz, quanto mais intenso, menor a mortalidade total. Então, a gente fazer essas medidas reduz mortalidade de forma absoluta. Não são medidas simples, não são medidas fúteis, não são medidas sem custo, mas elas têm impacto real na mortalidade. E aí, para dar uma ideia para vocês de diferenças, de exemplos e de padrões, eu vou pegar vários países e vou mostrar como a gente consegue agrupar os países em 2 ou 3 grupos de como eles estão respondendo à pandemia de forma gráfica. O primeiro grupo que eu queria mostrar para vocês é o grupo dos países que estão dando certo ou deram certo. O primeiro é essa linha aqui de cima, que é a China. Demorou mais, teve um pico maior, fez um platô aqui, eu vou explicar isso melhor nos slides mais para frente, depois caiu, tem uma subidinha de novo, caiu, tem uma subidinha de novo, e aqui, essa última aqui a gente vai falar mais tarde, mas isso aqui é hoje. Eu peguei o gráfico até do dia de hoje, isso aqui foi agora de tarde. E vocês veem aqui os países que aprenderam com a China a ser agressivos, tiveram um pico muito pequeno, menos de 1000 casos dia, menos do que 100, menos do que 50 casos dia, e a curva já caiu, aqui é escala logarítmica, então aqui é 10 e aqui é 1, e já caiu para 0. Então você tem os países que aprenderam a resposta chinesa e melhoraram, como Nova Zelândia, Islândia, Eslovênia, Eslováquia, Noruega, Áustria, Austrália, e até mesmo Coreia do Sul, que teve seus bumps aí no caminho. Este é o padrão de curvas de quem está indo bem. Várias medidas intensas no começo, ampla estratégia de medidas não farmacológicas. O segundo grupo é o grupo do mais ou menos. Não comecei tão cedo, não fiz tudo o que devia, mas fiz alguma parte bem feita. Para quem já assistiu alguma aula minha com esses gráficos, eu tinha 4 nesse aqui, agora eu já coloquei mais alguns, eles vão crescendo, que os países vão mostrando o comportamento, e aqui fica muito claro, se você comparar com esse gráfico, que a subida é muito mais intensa, para valores muito mais altos, depois que chega nesses valores, fica num platô, que segue com uma queda muito lenta, e aqui você está 100 dias, são mais de 3 meses que começou a pandemia, e você ainda está tendo mais
de 100 casos dia em todos os países, até mesmo na Bélgica e Holanda, que são menores. Então, neste caso, as medidas foram mais tardias, mais baseadas em distanciamento, sem estratégia adicional, e aí você tem esse padrão que está aqui. Pico maior, platô mais longo, queda mais lenta, muito mais caso, muito mais óbito. Inglaterra, França, Espanha, Itália, Holanda e Bélgica são nesse grupo. Um outlier aqui é os Estados Unidos, que subiu muito rápido. E, na verdade, os Estados Unidos é uma mistura desse grupo com o próximo grupo. Então, na verdade, ele tem um platô prolongado. São 100 dias, tendo 20 mil casos por dia e 800 a 1.000 mortes por dia, aqui desde o dia 30 até o dia 100, que é um padrão não bom, mas talvez não seja o pior dos padrões. O pior dos padrões é o padrão onde a gente se encontra, inclusive, como líder, que é esse terceiro e último grupo, que tem uma subida, vocês veem, mais lenta, mais gradual, que essa aqui é uma coisa complicada de explicar, a gente pode discutir depois, e sobem praticamente continuamente, e depois de 90 dias continuam em subida. E são essencialmente países pobres ou em desenvolvimento. Você tem aqui Brasil, Índia, Rússia. Rússia começando a ter o padrão americano já. Paquistão, México, África do Sul, Colômbia, Indonésia, Bolívia, basicamente parte pobre do Sudeste Asiático, América do Sul e alguns países, em particular América Central, como o México aqui. Estes são os países onde a intervenção de distanciamento foi provavelmente incompleta e não foi acompanhada de outras medidas. É um grupo de países que não está dando certo. Atrasou um pouco a curva, achatou um pouco, mas insuficiente para realmente reduzir de forma absoluta a taxa de eventos. E o que a gente tem que fazer para ter a curva chinesa, ou a curva coreana, ou a curva neozelandesa? A gente ouviu falar muito no Brasil no termo isolar, quarentena e até distanciamento e lockdown como se fosse tudo igual. E eu queria aqui, primeiro, separar o vocabulário de como eu vou usar na aula, porque isso é extremamente importante. Eu vou usar o termo distanciamento físico e não social. Distanciamento físico é o termo que eu vou usar para quando a gente afasta uma pessoa da outra, independente de saber se ela tem doença ou não. Que é o que a gente fez com o lockdown, que é o que a gente fez fechando escola, que é o que a gente fez trabalhando de casa, fechando evento de grande porte, proibindo viajar. Basicamente, afasta todo mundo de todo mundo, porque se ninguém se encontra, lembrando que o R depende de contatos por muito tempo, se você não encontra ninguém a maior parte do tempo, você não transmite. Medida agressiva, difícil de fazer, trabalhosa, de custo alto, mas que funciona. O segundo grupo são medidas de bloqueio. Isso a gente está fazendo mais ou menos, deveria fazer mais, e essas são continuadas o tempo inteiro. Medidas de bloqueio são medidas de bloqueio físico ou químico. Então, a gente usa produtos químicos como sabão ou álcool gel, ou outros produtos de limpeza para limpar superfícies onde o vírus pode estar, limpar nossa mão e, eventualmente, proteger, matar o vírus com produtos químicos, ou barreiras físicas, máscaras, painéis de acrílico no caixa do mercado, proteger a tosse, não colocar a mão no rosto, enfim, qualquer tipo de estrutura física que evite que exista contato entre uma pessoa e outra. São medidas continuadas que bloqueiam a transmissão do vírus. E você tem dois grupos aqui que eu queria a atenção de vocês para o vocabulário. Eu vou chamar de isolamento, quando são pessoas com a doença, isolamento de casos, e vou chamar de quarentena quando a gente está afastando contatos. São duas estratégias adicionais que eu acho que são muito importantes. Isolamento de casos é quem é sintomático não pode ficar circulando. Quem tem sintoma de Covid, quem tem PCR positivo para Covid na fase aguda, nos primeiros dias, não pode circular, vai passar para os outros. E não pode nem encontrar outras pessoas em casa, vai contaminar a família. 1/3 das pessoas que mora com alguém com Covid, tem Covid e depois pega da família. Então, o isolamento de caso suspeito ou confirmado deve ser feito de forma individual, sempre que possível. Essa pessoa não pode encontrar com mais ninguém, senão isso não dá certo. A gente está fazendo isso aqui muito mal no Brasil. Isso aqui é o nosso maior erro disparado. Conversei com 2 pessoas nos últimos dias, uma de Maringá e outra de Dourados. As 2 me falaram que eles conseguem fazer acompanhamento de caso ligando para casa, perguntando como é que a pessoa está, para poder fazer algum tipo de acompanhamento. A maior parte das pessoas eles encontram no celular na rua. A pessoa não entende que ela está contaminando os outros e matando os outros quando ela sai sintomática. Se tem sintoma, a gente tem que orientar, reforçar e coibir a pessoa de sair na rua. Tem que reforçar que ela tem que ficar em casa, que o risco de sair sintomático e até de encontrar com a família é muito alto. E a última estratégia é que, como quem convive com o sintomático pode pegar e pode passar antes de ter sintomas, é a gente cercar todos os contatos.
Então, quando a gente acha alguém com doença, a gente tem que orientar a família inteira, as pessoas próximas, as pessoas que convivem mais frequentemente com a pessoa, que elas também têm que ficar restritas e presas e trancadas por algum tempo. Aqui, 10 a 14 dias do começo dos sintomas, aqui 10 a 14 dias do começo de sintoma do caso. A gente faz isso para observar e assim que começar a ter sintoma, muda para o grupo de cá. E a gente faz isso para evitar que a pessoa transmita no período assintomático e até para poder tratar ela mais agressiva quando ela tem sintoma. Então, a estratégia não farmacológica é um monte de coisa de distanciamento, um monte de coisa de bloqueio, mais isolamento individual de caso, mais quarentena dos contatos. Como médico, a gente tem que orientar, como estrutura de saúde pública e marketing, a gente tem que investir nesses dois, que está péssimo aqui no Brasil, essa parte de cá. Detalhes, distanciamento físico, quando você isola uma cidade inteira, chama sequestro de proteção, fecha a cidade sem caso nenhum para proteger que não entre, e você pode fechar uma cidade com muito caso, ou um hospital, ou um prédio com muito caso, o que a gente chama de cordão sanitário. Essas medidas individuais também valem para uma comunidade inteira aqui, ou para uma comunidade inteira aqui. Você isola um grupo de pessoas que tem a doença para não passar para frente. E eu queria continuar no tópico distanciamento físico, mostrando para vocês como é importante a gente entender isso melhor. Distanciamento físico não é sim, não é lockdown, não lockdown. A discussão é mais complicada, ela é mais refinada, ela é mais detalhada. Então, a gente tem que entender que o distanciamento tem níveis. E aqui, isso aqui é um estudo de modelagem da Science, feito na Alemanha, que eles pegaram os dados de 3 níveis de distanciamento, porque a Alemanha começou fechando evento grande em 9 de março, depois de uns dias ela mudou para uma estrutura que fechava escola e loja, depois foi para uma coisa praticamente fechar tudo que não é essencial. E eles viram quanto isso mudava o RT, e eles conseguiram modelar essas curvas aqui, de quando você começa, quantos casos, aqui é casos novos, aqui é casos totais, se você faz as medidas intensas de distanciamento, a curva é essa, você faz as moderadas, a curva seria essa, você faz as leves, você atrasa, mas não muito. Talvez os valores não sejam perfeitos, mas é uma demonstração que distanciamento tem intensidade. E a gente se controlar com outras medidas, com isolamento, com quarentena e com bloqueio, a gente pode migrar desse distanciamento para esse ou para esse. Então, a intensidade do distanciamento depende de como você faz as outras coisas. Eles também fizeram a mesma coisa para o tempo, mostrando que começar mais cedo tem um efeito muito melhor do que começar mais tarde, mas isso aqui é mais time de distanciamento, e isso no Brasil a gente começou em geral mais cedo, não é um problema tão grande. Mas entender que a intensidade é importante é um destaque que eu queria dar para vocês. A segunda coisa de modelagem que tem a ver com essas estratégias que eu queria mostrar para vocês, que a gente devia considerar seriamente no Brasil, tem a ver com o isolamento de casos e a quarentena de contatos, mas principalmente o isolamento de casos. A gente normalmente fala, fica sozinho em casa, fica num quarto sozinho. E nesse estudo de Singapura, eles modelaram aqui em preto número de casos novos por dia, no gráfico de cá, número de casos totais, se você não fizer nada, perto de 1000 casos em termos de isolamento. Então, vamos modelar o efeito do isolamento mandando a pessoa ficar sozinha em casa, que a pessoa não respeita, como eu falei de Dourados, como eu falei de Maringá, e como é no Brasil inteiro, e como é no mundo inteiro, inclusive dados de outros lugares. E cai mais ou menos 20, 25% a transmissibilidade, o número total de casos, se a gente isolar em casa. Se a gente tirar essa pessoa de circulação e colocar ela num hotel, num dormitório, numa escola, oferecer um isolamento central, isso cai para menos de 400. Então, a queda aqui é 20%, a queda aqui é 60%. Então, realmente, tirar o caso sintomático de circulação nos primeiros 10 dias de sintomas é uma das medidas mais eficazes que a gente pode ter. Eu já conversei com vários lugares. Maringá está começando agora uma estrutura de ter um espaço para isolar. Blumenau tem alguma coisa assim, Chapecó tem alguma coisa assim, Niterói tem alguma coisa assim. Parcial, não para todo mundo, mas qualquer pessoa sintomática retirada de circulação faz muita diferença. E aí eu queria mostrar para vocês as medidas chinesas, então com alguns exemplos. Na China, nas primeiras 3 semanas do surto, eles não sabiam o que estava acontecendo, o R estava em 4, eles projetaram que isso ia ser o caos, e aqui no dia 23 de março eles fizeram um isolamento completo com lockdown e fecharam o trânsito. E eles viram que o R cai para 1,25, o que é bom, melhorou, mas é insuficiente, porque enquanto está acima de 1, está subindo, está piorando e o surto vai progredir. E no dia 2 de fevereiro eles fizeram mais medidas, com mais estrutura, a principal delas, quarentena central e mais cuidado com o profissional de saúde. E a partir daqui o R foi de 1,25 para 0,32. Então, isolamento central, quarentena central, internação precoce, proteção do profissional de saúde, você consegue secar o surto, e aí depois o surto praticamente zerou na China depois disso. O segundo exemplo que eu queria mostrar para vocês, que é um exemplo muito comentado, é da Suécia,
que teve uma aceleração, fez medidas parciais de distanciamento e ficou num platô. E a melhor forma, na minha opinião, de olhar a Suécia é comparar com seus vizinhos, que fecharam um pouco mais na Finlândia, vocês veem que a época de começo é a mesma, em torno de 11, 12 de março. Depois com a Dinamarca, que foi um pouco mais intenso, e com a Noruega, que foi mais intenso de todos. E vocês reparam que aqui subiu, ficou lá em cima e está em platô até hoje, aqui subiu e caiu e já está praticamente zero na Noruega. O que a Noruega fez? A Noruega foi muito agressiva desde que viu a transmissão. Menos de 2 semanas depois de começar a transmissão, fechou escola, fechou tudo que não era essencial, proibiu as pessoas de entrarem, isolou todo mundo que é sintomático, bloqueou todos os outros visitantes, todos os não moradores, proibiu as pessoas de ficarem nas suas casas de campo e fora de casa, manteve distanciamento, proibiu agrupamento e testou um monte de gente. E depois, testou metade da população, metade não, mas 200 mil de 500 mil pessoas, 200 mil pessoas foram testadas de 5 milhões, eles testaram quase 10% da população inteira, sendo que eles só tiveram 8.500 casos com 238 mortes. Então, em 10 semanas, eles conseguiram praticamente zerar e começar a reabrir, que é menos tempo do que São Paulo ficou fechado. Então, se você for agressivo no resto, você pode fechar bem menos tempo. E nesse estudo, que saiu na Nature nesse mês, eles foram ver nos vários países quanto estava a transmissão, quanto diminuiu, somando todos os efeitos, você vê que diminui de forma substancial em todos os países que foram agressivos, e eles conseguiram decompor o efeito das várias fases da China, que a gente viu em outro slide, e de algumas coisas que têm bem mais efeito do que outras. E depende do país, porque depende de quão bem foi feito. Mas, por exemplo, na Coreia do Sul, não ter evento religioso, igreja, não ter protesto, não ter outras coisas que aglomeram pessoas, foi muito útil. Teve algum efeito de fechar trabalho, teve algum efeito da declaração de emergência, talvez fechar a escola, um pouco de efeito, mas diminuir viagem, diminuir o trânsito, aqui diminuir trânsito também, fechar o espaço de trabalho, são medidas que funcionam junto com as medidas de aglomeração de pessoas. Então dá para decompor, você vê que cada uma tem um pouquinho de efeito e a somatória é muito grande. E no outro estudo que saiu na Nature, no mesmo volume, eles modelaram todas as intervenções de Inglaterra, França, Espanha e Itália. Como são todas muito parecidas, eu destaquei só uma aqui. Você vê que o valor original muda, mas em todos eles você tem um R inicial aqui na faixa de 4 ou 3,5. As medidas vão sendo tomadas, ele vai caindo, e quando entra em lockdown, isso vai para baixo de 1. O que mostra claramente, em modelagem, que o lockdown, composto com as outras medidas, é uma estratégia extremamente eficaz para reduzir o RT para baixo do que 1. Então, funciona o lockdown. Ele é trabalhoso, ele é caro, ele é insustentável no longo prazo, mas se você está num momento muito descontrolado, como foi em Manaus, como foi em São Luís, é uma estratégia, sim, eficaz para controle. Tem muita discussão do abre e fecha, gente que acha que dá para abrir tudo, que não é nada. Eu só queria mostrar para vocês como a ideia de não fazer nada em termos de distanciamento não existe. Isso aqui é o gráfico por dias, e cada uma das cores aqui é o mundo mais ou menos parado. Em março, abril, 90% da população mundial estava ou em distanciamento parcial obrigatório, ou recomendado, ou total e obrigatório. Isso aqui é lockdown praticamente completo ou muito agressivo. Isso aqui é o mais leve, isso aqui é o intermediário. Vocês veem? Hoje a gente já está numa faixa onde a maioria está no mais leve, mas ainda não voltou ao normal. Então, o normal é intermediário, que é o novo normal, mas a maioria ficou muito distanciado por um período razoável de tempo. Aí, 30%, 40%, 50% da população passou praticamente 1 mês ou 2 trancado em casa, porque senão a gente não consegue controlar o surto até instituir medidas de isolamento, de quarentena e mais medidas de bloqueio. E aí, a outra coisa que eu queria falar para vocês, bem importante em termos de meio de transmissão que importa para a medida não farmacológica, é cluster. Cluster é quando acontece um monte de casos num lugar só, porque as pessoas estão no ambiente superdisseminador, que normalmente é um ambiente fechado. Exemplo, batalhão de polícia com 40 casos. Exemplo, casa de repouso, que tem montes no mundo inteiro, que são depois até às vezes interditadas porque tem muito caso. Colégio interno com 90 casos. Minas. Hospital Psiquiátrico de Maringá, mais de 30 casos. E o mais importante, acho que para a região de vocês como um todo, Estados Unidos, frigorífico. Alemanha, frigorífico. Brasil, frigorífico. E de hoje continua tendo mais de 400 casos, recente, notícia de hoje, de novo na Alemanha. Eu peguei o Brasil.io, que é um site que tem casos, e eu separei a região centro-oeste, maior número de casos por habitante por estado. Estado número 1, Goiás, cidade com mais casos, 1.800 por 100 mil, quase 2% da população, desculpe, 780, então, quase 1% da população infectada.
Prefeitura de Rio Verde suspende o frigorífico porque era um centro superdisseminador. Mato Grosso, Confresa, JBS para o frigorífico, porque frigorífico é disseminador, mais ou menos 0,7% da população confirmada como caso. Mato Grosso do Sul, Guia Lopes de Laguna, frigorífico fechado, 50 casos de Covid. Dourados, que é o maior número de casos do estado, também muito frigorífico. E cada um tem o seu superdisseminador. Não achei frigoríficos para dar exemplo para vocês em Brasília, mas Brasília tem um grande superdisseminador, um dos maiores do Brasil. Brasília tem as prisões. 28 vezes mais casos por população na prisão do que fora. É muito caso, pessoa trancada, deixa lá, espalha. Não tem solução se você não usar uma estratégia muito focada em controle de cluster. Tenho preocupação com isso em outros ambientes, igreja é importante, balada é importante, e eventualmente até trabalho rural de imigrante que fica em dormitório comunitário. Qualquer dormitório comunitário me preocupa nesse aspecto. E aí, onde a gente está agora no Brasil? Curva da América do Sul inteira subindo, o Brasil líder aí mantendo 1.000 óbitos por dia, mantendo seus 30 e poucos mil casos por dia. Esse aqui é o boletim de hoje que eu estava pegando quando começou a aula, site do Brasil IO, saiu agora às 20 horas quando a aula começou, mais 30 mil casos, mais 1.161 mortes, um pouquinho menos do que ontem, mas mantendo o nosso padrão acima de 1.000, 1.100 mortes por dia, continuamente aí já há algum bom tempo. Agradecer ao pessoal do Brasil IO que tem feito isso de forma voluntária, super confiável o boletim deles. E continuo com o boletim deles, isso aqui em cima é Goiás, embaixo é Distrito Federal, casos aumentando e aumentando agudamente no final, óbitos aumentando, Distrito Federal, casos aumentando, óbitos aumentando. Então, todas as curvas, apesar do atraso do dado, a gente consegue ver que, pelo menos até o dado que a gente tem, ainda em processo de aumento. No Distrito Federal, a gente tem uma grande parte dos casos confirmados de positividade em profissional da saúde e área de segurança, e o que é interessante, a positividade do teste é bem baixa. Então, o Distrito Federal é um dos lugares que está testando melhor no Brasil, está testando muita gente, então a maior parte dos exames vem negativo, que é uma coisa super boa. Mostra que vocês estão perdendo bem menos casos do que outras regiões que têm positividade de 20, 25, 30, 40, 50%, que é um absurdo. Brasília, no momento, 25 mil casos, aqui 350 óbitos, testagem, muito teste rápido, mas a maioria ainda é PCR, só que faz uma certa diferença. Está ocupando aqui UTI pública 68%, UTI privada no geral 76%, leito de Covid quase 77%, ainda tem um certo lastro, mas menos leito vago do que tinha anteriormente. Situação de Goiás está aqui no público, com uma ocupação aí de 70% aqui, 75% aqui, muito parecido com Goiás, e aqui no privado aumentou o número de leitos recentemente, de ontem para hoje, com mais ou menos 1/3 dos leitos de UTI e metade dos leitos de enfermaria ocupados. Gostaria de destacar que Goiás tem uma modelagem, um modelo interessante, as linhas do modelo aqui, a verdade aqui, a realidade aqui em preto. Eles modelaram, inclusive, projeções futuras, considerando níveis de mobilidade. Eu li, vale a pena ler, tem suas limitações, mas está bem desenhado o modelo de projeções de Goiás, acho que vale a pena visitar. E aí, sobre futuro, a primeira coisa que as pessoas pensam, falando lá em rebanho, que eu falei para vocês que rebanho talvez seja 50%, talvez seja 40%, talvez seja 60%. Só para vocês saberem, na Espanha, muito acometida, as piores regiões têm 12% a 13% de imunizados. Na França, não passa de 7% a 8%. Então, a gente está muito longe de uma imunidade de rebanho, fora do Brasil e no Brasil. Destaque, o único lugar que talvez esteja perto é Bérgamo, na Itália, que foi o mais acometido do mundo, só que Bérgamo, para ter 57% de rebanho, perdeu 2% da sua população. Um em cada 50 cidadãos morreu em Bérgamo. Então, confiar só no rebanho é, de certa forma, arriscado. Como que está a imunidade no Brasil? Os lugares com muita imunidade, como Boa Vista, pelo estudo de Pelotas, tem 25% de imunidade. Na região norte, em geral, e no Rio de Janeiro, você está aí entre 7% e 20%. Centro-Oeste, extremamente suscetível. De 250 casos testados, 0 em Campo Grande, 0 em Goiânia, 3, 2 e 1, Brasília, Dourados e Cuiabá. Então, ainda é uma região suscetível, o surto ainda não chegou no Centro-Oeste, então, se chegar e quando chegar, como parece que está chegando agora, o potencial de ser intenso existe porque não foi imunizado ainda. Futuro, a gente pode ter um padrão de que depois dessa onda vão vir outras ondas mais ou menos parecidas. A gente pode ter um padrão onde essa vai ser a maior onda e vai ficar endêmico depois ou até desaparecer, mas a projeção desse grupo, que é um grupo muito importante, é de que o mais provável é que a gente tenha uma segunda onda. 6 das 7 últimas
grandes pandemias tiveram uma segunda onda. Aqui está desenhado maior, não necessariamente ela vai ser maior do que a primeira, mas muito provavelmente a gente vai ter uma segunda onda na maior parte dos lugares. E não só vai ter, como a gente está tendo esboços de coisas que a gente pode chamar de segunda onda, como a gente tem aqui uma notícia que já deve ter um mês, de que depois de controlar Coreia, Alemanha e China, dá para ver aqui no gráfico da Alemanha, não dá para ver, mas da China você vê subindo aqui, depois subindo aqui, o da Coreia você vê subindo aqui. O da Alemanha foi um surto porque eles começaram a abrir e depois eles controlaram. O da China foi provavelmente vazado do vizinho, invadir. E o da Coreia do Sul foi uma balada, que um cara foi na balada e transmitiu para mais umas 200 pessoas numa balada só, um evento super disseminador. Não vou entrar em detalhes disso, mas hoje a gente tem mais 2 notícias disso. Hoje, Pequim está fechando mais uma parte da cidade, quase a cidade inteira, e cancelou 1000 voos, que começou a ter caso lá. E Berlim fechou algumas quadras e alguns bairros que voltou a ter caso em Berlim. Então, existe um padrão de segunda onda em algumas regiões do mundo, talvez esboçando um sinal de que vai aparecer. É diferente de não controlar a primeira. A segunda onda é depois de que controlou. E eu vou mostrar para vocês como está a situação dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, cada estado está fazendo de um jeito, e a gente tem alguns exemplos que são curiosos. Vocês têm aqui o Alasca, teve uma onda pequena, são só 20 novos casos do dia, porque é um estado menos populoso, fechou, esperou, caiu, abriu, e está começando a ter uma segunda onda bem clara aqui. Arkansas nunca fechou, mas diminuiu o movimento aqui, depois reabriu, formalmente apesar de não ter fechado tudo, e desde então está aumentando. Alguns outros estados que fizeram quarentenas mais longas até ter queda, pelo menos por enquanto ainda não começou a reabrir, não começou a ter segunda onda, talvez porque conteve com outras medidas, talvez porque esteja cedo. Porque vocês veem que demora. Então não esperem a segunda onda 2 semanas depois de abrir, como as pessoas estão esperando no Rio e Manaus. A segunda onda, se tiver, vai demorar um mês e meio, 2 meses, provavelmente de 6 a 10 semanas para a gente ter uma verdadeira segunda onda. O que é diferente de não controlar a primeira. Está aqui Flórida, que fechou, não esperou cair, se ele estava tendo 1000 casos por dia, reabriu. Texas fechou, não caiu e reabriu. Subindo caso na Flórida, subindo caso no Texas. No começo disseram, não, a gente está só testando mais, não deve ser nada isso aí, pode ficar tranquilo. Hoje, notícia da Bloomberg, 11% de aumento de internação no Texas de ontem para hoje. Isso aqui é uma progressão de primeira onda não controlada. Flórida, Texas e pelo menos Arizona tem esse padrão nos Estados Unidos. Então, se você não controla bem e abre cedo, você tem um padrão que vai vir uma onda mais tardia ou até mesmo um pouco mais precoce. Ainda assim, vocês veem que levou mais do que 2 ou 3 semanas. Então, não esperem que São Paulo abra amanhã e semana que vem tem a segunda onda. As pessoas pegam, elas têm sintomas, elas transmitem para o próximo, e é na segunda ou terceira geração que você vai fazer um pico maior, que a gente vai realmente começar a ver um aumento maior de casos. Tá? E aí, só para falar da parte final de o impacto e reabertura da parte de saúde. Eu falei para vocês da fase aguda, mas a gente ainda tem um impacto em caso de emergência que não chega no hospital, porque está tudo fechado, o hospital está lotado. A gente tem o paciente crônico que a gente não trata, e a gente tem uma quarta onda, que é o efeito socioeconômico e psiquiátrico da doença. De segunda onda de emergência, a gente sabe que está vindo menos gente no pronto-socorro. Aqui vocês veem uma queda clara durante a subida do Covid nos Estados Unidos na taxa de infarto, e aqui é pessoas procurando pronto-socorro por AVC, também uma queda importante. Isso pode levar a sobrecarga depois que o surto acaba, ou isso pode levar à morte, porque as pessoas não estão procurando o hospital. Então, a gente tem que fazer uma campanha de que caso grave, mesmo durante a pandemia, tem que vir para o hospital. A terceira onda, que é paciente crônico, a gente tem que pensar quando reabrir e se reabrir. Primeiro, minimizar o risco de infectar por Covid, usando estratégias de atender à distância, orientar à distância e orientar quando ir não ir no hospital. E como tratar o paciente sem encontrar com o paciente, se ele tem que ir no hospital. Está validado receita mais longa, tentar prescrever digital, procurar outras formas de fazer aderência para que esse paciente não perca aderência e até lembrar que ele vai perder o convênio, eventualmente, pelo impacto econômico. Em particular, isso acontece em grupos de risco, que é socioeconômico, mais baixo, doenças mais complexas, quem mora sozinho, quem é idoso, e, em particular, hipertenso e diabético, que descompensa. A última onda é a onda econômica. Aqui a capa do New York Times. Isso são as últimas crises. Isso aqui é o desemprego no primeiro mês de quarentena ou de distanciamento. Estados Unidos, 30 milhões de desempregados. Parece que é o impacto do lockdown ou do distanciamento, mas esse dado de 1919 sugere que quem teve mortalidade menor teve maior ganho de emprego comparativamente. Os verdes são as bolinhas que fizeram mais medida não farmacológica. Quem fez menos morreu mais, ganhou menos emprego e foi pior. Quem fez mais medidas, como eu estou falando, distanciamento, quarentena, estratégia de contenção, morre menos, está mais preparado
para a economia depois, porque o problema econômico é consequência da pandemia, não exatamente do fechamento. O impacto econômico, todo mundo sabe que a maior parte do mundo vai entrar em recessão esse ano por causa disso. Eu só queria falar dessa parte de quando a gente distancia, esse aqui é um gráfico muito interessante, a linha é onde foi decretado o stay at home nos Estados Unidos, o não sair de casa. E vocês veem que em todos os gráficos, até mesmo onde não tem a linha, a subida indica que a pessoa parou de sair de casa, diminuiu a saída de casa. Até nos estados com pouco caso e sem proibição, as pessoas deixam de sair de casa. Porque a pessoa não sai de casa por medo de pegar a doença, por receio de contágio e não porque foi proibido. Não é o governo que manda, quem manda é o cidadão na sua própria vida. Então a pessoa sai de casa quando proíbe ou não sai quando tá liberado, porque ela não se sente segura. Então não adianta abrir durante o pico da pandemia, como alguns pensam que adianta no Brasil. Meu irmão falou que em Curitiba está piorando agora e as pessoas estão cancelando a consulta com ele, mesmo estando aberto para poder ir. Coisas que funcionam do ponto de vista de reabertura, fazer a testagem e o segmento de contato, como eu falei, impacta em perder menos hora trabalhada. Se a gente for agressivo em testar e isolar as pessoas de forma adequada, as pessoas perdem menos hora de trabalho, isso tem um impacto positivo do ponto de vista econômico. Passando para a reabertura, em todos os países sérios está sendo feita em etapas. Primeiro só recebe poucas pessoas em casa, depois aumenta, evita sair de casa para trabalhar, depois abre só alguns tipos de estabelecimento, depois aumenta e continua testando, indo atrás de contato, preparando o sistema de saúde e com suporte econômico. Não dá para abrir tudo achando que é liga-desliga, que vai voltar tudo ao normal, não é assim que funciona. E tem que fazer com métrica. Aqui o exemplo de Nova York, eu não vou ler todas as métricas, eu vou mostrar só para vocês que para você acompanhar a sua abertura para saber se está dando certo, você precisa ver se o surto está aumentando ou diminuindo com R0 ou ocupação progressiva de leito. Você precisa saber que o seu sistema de saúde tem capacidade de absorver, que tem leito suficiente e que você tem capacidade de testar e acompanhar. Esse terceiro, ninguém está fazendo direito no Brasil. Se você não testa e não faz tracing, na hora que você abrir, a chance de ter uma nova onda ou de voltar ao surto é muito grande. E aí, como eu falei, abrir em etapas. Alguns do Brasil têm uma estrutura bem montada disso, com bandeiras, com algumas métricas, não tão boas quanto as de fora, na minha opinião, mas tem algumas métricas. Um exemplo é o do Rio Grande do Sul, aqui é o exemplo de bandeira vermelha, o que tem que ser feito, quanto de horário de ocupação pode ter. Então, a gente tem que ter uma estrutura montada de como, quando e por quê, senão não vai dar certo. E só para falar de reabertura, reabrir não é simples, não é botar a placa na porta, não vai voltar tudo normal. Nossa taxa aérea está baixíssima mesmo com algumas reaberturas, ocupação de restaurante está baixa, shopping aparece na TV que tem fila, mas quando você fala com o lojista está vendendo muito menos, porque como eu falei para vocês, as pessoas saem de casa quando elas se sentem seguras. Não acho que todo mundo vai voltar ao normal. A gente gosta de dizer que as pessoas estão fazendo mal, mas tem metade das pessoas na rua, ou menos da metade do que teria num dia normal, mesmo onde está aberto. Exemplos, os 3 primeiros estados que abriram nos Estados Unidos, consumo de restaurante caiu a 0, reabriu aqui, um mês e pouco depois de reabrir, tinha menos de 20% da ocupação. Flórida, que foi um dos que reabriu de forma mais retumbante, antes da pandemia, queda no... Isso aqui é horas trabalhadas no emprego. Caiu, aqui é o pico do lockdown, reabriu, voltou pela metade. E vocês veem que Geórgia, que foi o primeiro que reabriu, e mais agressivo, não voltou mais do que os vizinhos, porque as pessoas estão com mais medo na Geórgia e provavelmente no Texas. E a Flórida menos ainda. Então ainda está 40% abaixo. Isso aqui mais de um mês depois de você ter algumas das reaberturas. Aqui é começo de maio, aqui é fim de maio. Então não é tão simples assim. Se a gente pegar a Flórida em particular, você tem que ver que da parte econômica ainda tem uns grupos que estão muito piores. Porque restaurante, entretenimento e transporte, 40%, 50% de queda, mesmo, aqui você vê, é 4 de maio, 10 de junho, 40, 50 dias depois. Então, não achem que a reabertura é retorno em V, volta tudo ao normal, todo mundo vai fazer o que quer. As pessoas têm receio, têm medo e têm falta de dinheiro por impacto econômico. E aí, da vida pós-surto, não vai ser tudo ao normal, a gente vai medir temperatura na rua, temperatura no aeroporto, fazer hotel de quarentena para quem chega de outros países, se é que país, com o tanto de casos que o Brasil tem, vão deixar a gente ir para outro lugar. Vai ter que passar álcool gel e colocar máscara quando vai na academia, vai ter que fazer medidas de distanciamento. Isso aqui é a escola no Japão, com proteção, escola na China, com proteção, escola no Japão, no ginásio, com distanciamento, escola na Dinamarca, escola na Alemanha, todos afastados, reduzir o número de clientes quando você abre os estabelecimentos, manter a higienização e, se possível, mudar tudo para a hora livre. É o que eu tenho dito, não me faz nenhum sentido Recife ter praia fechada e calçadão fechado, com transporte público lotado. Não faz sentido o parque estar fechado em São Paulo e alguém falar em abrir academia. Não tem lógica. O ambiente ao ar livre é o de menor risco,
tanto que nos lugares onde controlaram, a primeira coisa que abriu foi praia. Então, eu queria concluir dizendo para vocês que, das medidas não farmacológicas, distanciamento físico funciona, mas é insuficiente para controlar o surto. O distanciamento tem que ser agressivo no começo, e é o primeiro passo, como a gente fez, mas depois disso tem que isolar caso, tem que botar o caso sozinho em casa, e a gente, como médico, tem que investir nisso, tem que seguir os contatos, mesmo que não tenha exame para confirmar, faz isso com caso suspeito. Mantém, se possível, cria uma estrutura de isolamento e quarentena central, para quem mora com 10 pessoas em casa, para quem não consegue ter um cômodo sozinho. Lembrar que tem alguns grupos de maior risco. E lembrar que a flexibilização do distanciamento não é voltar ao normal. É etapa por etapa, passo a passo, e deve ser feita depois que o restante está montado. Senão, a chance de voltar a casa é muito alta. Então, você deve implementar alguma estrutura de isolamento de caso, de segmento de contato, de quarentena de contato e de estratégias para controle dos clusters que eu falei para vocês. As consequências, eu falei para vocês, são 4 ondas. Não é só o problema agudo de saúde, é o problema crônico e um problema gigantesco da parte psicológica, social e econômica. O impacto econômico é grande, mas vai variar, e vai variar muito na dependência de quão bem a gente controlar a doença ou não. No Brasil, a gente está heterogêneo, distanciou na hora adequada, mas não está com um plano bem montado para manter o distanciamento, para isolar caso, para seguir contato e para testar. A gente tem pouco teste, a gente não tem uma estrutura para testar de forma estruturada contato, e a gente está demorando demais no resultado do teste. Teste que sai uma semana depois é inútil. PCR que sai depois que acabou o isolamento não serve para nada. Ou a gente solta o resultado cedo, ou não vai dar certo. E do ponto de vista de reabertura, eu queria terminar com uma frase que é para tirar a ideia de que a economia é contra a saúde ou a saúde é contra a economia. Se você quiser, ou se você supor que a escolha é entre se render ao vírus ou acabar com o país porque vai ficar congelada a parte econômica, você está trabalhando com objetivos opostos. Vai dar errado para um lado ou para os dois lados. Agora, se mudar a ideia, se mudar o paradigma e entender que o custo econômico mínimo deve ser feito com impacto máximo na saúde, você vai fazer diferente. Aí você vai pegar a economia e mobilizar a economia para ter o resultado de saúde. O restaurante vai servir as pessoas que estão infectadas, você vai criar um hotel para colocar as pessoas que têm o sintoma, você vai movimentar a economia virada para resolver o problema de saúde. E aí você vai sair mais rápido da crise com a economia menos sofrida de toda a crise. Eu queria terminar agradecendo a um monte de gente que tem me ajudado em diversas etapas durante a construção dessa aula, em particular ao Fred e o Léo de Goiânia, desculpa, a Márcia, aqui é Mário, e o Fábio de Brasília, que me ajudaram com algumas coisas de dados e coisas daí, e agradecer em especial a última que está aqui, que é a minha esposa, que, além de ser o amor da minha vida, é a minha infectologista particular, que me ajuda com todas as coisas dessa aula que vocês estão vendo. E só para terminar, para quem achar que não vai dar tanto tempo para pergunta, semana que vem, no dia 25, eu vou participar de uma live do pessoal do Médicos Sem Jaleco no Instagram. Não tem aula, não tem slide, é só pergunta, é só bate-papo. Então, o que eu não responder aqui, eu me comprometo a responder lá para quem aparecer. Muito obrigado. Oi. Está ouvindo aí, Márcio? Não estou ouvindo. Está ouvindo? Tá. Temos alguns instantes para pergunta aí? Ah, claro, fique à vontade. Vamos lá. Uma das perguntas que chegou para nós aqui é sobre a previsão do Imperial College, que fez recentemente, falando sobre o número de óbitos no Brasil e tal. Você tem alguma informação sobre isso? Bom, eu não sei exatamente. O Imperial está fazendo vários modelos com objetivos diferentes. Eu não sei exatamente qual modelo que a pergunta está falando especificamente. O Imperial fez um primeiro modelo para a Inglaterra e para os Estados Unidos, que foi onde eles disseram: façam as medidas não farmacológicas agressivas, senão vai morrer muita gente. Se vocês fizerem, vocês diminuem 90% da mortalidade. Acho que eles acertaram em muitas coisas. Não no número exato, mas o objetivo acho que não era exatamente acertar o número, era sim acertar o impacto da estratégia. E depois eles fizeram modelos específicos para o Brasil, e eles têm feito, além dos modelos estruturados, dos modelos epidemiológicos dinâmicos, eles fazem forecasts, que são projeções de curto prazo, onde eles projetam que as coisas ainda estão subindo no Brasil, e eles fazem modelos de curto prazo, 2, 3 semanas, e modelam o RT do Brasil. O último RT dele saiu ontem ou hoje, está até no jornal. Eu conversei com o Ricardo Parolin, que é um brasileiro que está ajudando eles lá, que está na Inglaterra, e eles estão com um modelo agora que mostra que o nosso RT em geral está caindo,
Na maior parte do Brasil ainda está acima de 1, então a doença ainda está progredindo, mas está menos do que estava antes e já tem algumas regiões do Brasil que mostram um RT abaixo de 1, que sugere que a doença está em regressão, pelo menos com as medidas implementadas. Como eu falei, depois de abrir, demora 3, 4 semanas, 5 semanas, às vezes até um pouco mais, para você ver o efeito rebote da abertura. Então, não sei se vai voltar, mas Manaus, se não me engano, Pará, não sei se algum dos estados do Nordeste, talvez Rio de Janeiro, já estão numa fase que tem um RT menor do que 1. Acho que é desse modelo que ele deve estar falando, que é o mais recente. Isso, exatamente. E você falou, tocou no Maranhão e em Manaus, e você vê alguma região do Brasil que possa caminhar para o lockdown? Atualmente, eu acho que no Brasil o lockdown é uma coisa muito mais política do que uma estratégia de saúde pública. Eu, pessoalmente, sempre me manifestei contrário, dentro do possível, à ideia de lockdown, no sentido de trancar as pessoas completamente em casa, até com força de lei. Eu acho que o distanciamento é uma estratégia essencial, e o distanciamento é um painel de intervenções que você pode ir combinando agressividade. Mesmo o muito agressivo antes do lockdown pode me parecer razoável e interessante, como foi aqui em São Paulo no começo. O lockdown, propriamente dito, eu acho que só tem uma circunstância a ser usada, porque ele é agressivo demais e ele tem risco até de colapso social. Então, na minha opinião, o distanciamento agressivo, onde você fecha tudo que não é essencial, mas sem a legislação e legalidade de lockdown, pode ser necessário em algumas regiões que acelerem rápido demais. O lockdown, na minha opinião, só faz sentido quando o sistema hospitalar está colapsado. Se não, um pouco menos de distanciamento, agressivo, mas um pouquinho menos, fechando o transporte público, fechando o comércio de rua, fechando o shopping, fechando o restaurante, mas não exatamente no lockdown, provavelmente é o máximo que a gente deveria chegar na maior parte dos lugares. Agora, individualmente, lugar a lugar, não me parece que a aceleração está descontrolada, absurda, súbita em algum lugar que já não estava antes. Então, acho que não tem surpresas. Mas no Nordeste tem lugares que ainda está acelerando com capacidade hospitalar meio limitada, então preocupa talvez um pouco. E a gente tem um padrão claro de aceleração recente de Minas, Centro-Oeste inteiro e região Sul, Paraná, uma parte de Santa Catarina, uma parte do Rio Grande do Sul e vocês aí. Então, quanto isso vai ser de velocidade, eu não sei. Existe o risco de caminhar para fechamento? Não sei se vai ter força política, mas do ponto de vista de saúde pública, pode chegar lá. Alguns lugares, o R de transmissão que a gente calculou está começando a subir em regiões do Centro-Oeste e do Sul. Então, depende de quanto fizer outras estratégias ou de quanto modelar o distanciamento. Porque se você deixar razoavelmente distanciado, talvez não suba tanto. Se você resolver abrir tudo e pensar que a vida é normal, provavelmente vai dar errado. E aí vai ter que voltar. Se der 3 passos para frente, você vai dar 3 passos para trás depois. É melhor você andar mais devagar. Praticamente você acabou de responder uma pergunta aqui que um colega agradece a excelente aula que você acaba de passar para a gente, mas ele está preocupado com a reabertura dos shoppings, inclusive, né? E em Brasília, a partir do dia 5 de junho, a gente está notando uma alteração muito grande no número de casos novos, né? Então, principalmente nos últimos dias, isso aumentou de novo. Eu não sei se tem a parte da testagem, que já vinha alta desde abril, né? O Brasil já vinha testando, mas nos últimos dias a gente observou um recrudescimento desses casos. O que me preocupa... Estão abertos os shoppings agora. O que me preocupa na parte de testagem é quantos casos são sorologia e quantos são PCR. Os casos agudos são PCR. Você começa a fazer só a sorologia, tudo que você está diagnosticando é passado, ou passado recente, ou passado remoto. Então, se você começa a usar só a sorologia, você nem sei se tem caso, mas caso, nesse caso é difícil de saber o que está acontecendo. Se você tem testagem de caso sintomático, o sintomático testado com PCR, aí você tem um parâmetro mais real. E acho que até de vocês tem mais PCR. Por exemplo, recentemente em Manaus, tem para cada 50 PCR 1.500 sorologias. Aí você perde completamente o parâmetro do quadro agudo, é muito difícil de acompanhar. Mas com relação à abertura, eu acho que a gente não tem uma estrutura tão fácil da gente fazer novos fechamentos e distanciamentos agressivos. Então a gente tem que pensar a reabertura de forma inteligente. A forma inteligente, na minha opinião, é pensar no que eu falei de superdisseminação. A gente tem que continuar com todas as medidas de bloqueio. Álcool gel, máscara, colocar proteção de acrílico nos lugares para diminuir contato, no caixa do supermercado, no atendimento da sua secretária, no consultório, no guichê da sua clínica, etc. Criar barreiras físicas. Isso tem que fazer
para sempre, definitivo, o melhor possível. Além disso, a gente tem que manter algum grau de distanciamento físico e algum grau de espaço nas coisas. Então, a minha opinião é que tem que abrir primeiro o que é o ar livre, o primeiro que é em lugar aberto e o primeiro onde não aglomera pessoas. Então, a principal medida é quantas pessoas tem no ambiente, quão perto elas ficam umas das outras, por quanto tempo, e se elas estão falando, gritando ou cantando. Então, ou respirando de forma intensa. Então, por exemplo, um que me preocupa muito é a academia lotada. Uma loucura. Você tem todas essas coisas juntas. Uma igreja lotada com as pessoas cantando. Não faz sentido. Você pode até dizer, eu vou abrir a igreja, cada um vai entrar para rezar sozinho num canto com restrição de frequência, com espaçamento grande. Até dá para abrir. Então, não é só abrir e fechar, mas é como abre. Shopping me preocupa a quantidade de pessoas que vai, como você controla a frequência no shopping e na loja para ter uma frequência baixa. Não é o ar-condicionado que as pessoas se preocupam. O problema é ficar muito perto de muita gente por muito tempo, principalmente falando, respirando. Se não tiver muita gente, se não for muito perto, se não for muito tempo, se não for com respiração alta, dá. Então, o que me preocupa? Além do abrir e fechar, que eu acho que deveria abrir mais devagar, me preocupa, às vezes, por umas estratégias que não são inteligentes. Abre o transporte público, mas restringe. E manda a pessoa ir trabalhar. Aí você coloca mais gente por ônibus. Tinha que ser o contrário. Fraciona o horário de entrada no trabalho, se for para abrir. Um pessoal entra às 7, um às 8, um às 9. Aumenta o número de ônibus, aumenta a frequência de ônibus e limita. A capacidade do ônibus é 1/3 do que cabia. Para espaçar as pessoas, só entra de máscara e passa álcool gel. Mesma coisa para um shopping, mesma coisa se for abrir uma academia. Eu acho que a academia não devia abrir agora, minha opinião pessoal. Mesma coisa em igreja. Não dá para aglomerar. O que significa que bar, balada, show, esse tipo de ambiente não dá para abrir agora, porque a gente vai aglomerar. Mesmo torcida de futebol que está gritando, está cantando, o risco é muito alto. Então, a estratégia inteligente é pouca gente, longe um dos outros, espaçado, por pouco tempo e de preferência sem falar ou falando o mínimo possível, de máscara e com álcool gel. E mais devagar na abertura, porque leva 15 a 20 dias para você ver se fez efeito. Se abrir tudo de uma vez, depois explode. Então, você abre um pouco, vê o que acontece, espera 2, 3 semanas, abre mais um pouco, porque é mais fácil de dar um passo para trás. Senão fica igual Curitiba, que abriu, piorou, fechou, disse que ia fechar a academia, aí os donos de academia foram protestar na frente da casa do prefeito, aí o prefeito voltou atrás, reabriu a academia, no dia seguinte, como estava piorando, teve que fechar de novo. É muito ruim para a economia esse abre e fecha. Eu estava conversando com o pessoal que trabalha com restaurante, tem que comprar estoque de perecível para cozinhar, tem que montar uma estrutura, não dá para abrir e fechar todo dia, a gente tem que planejar as coisas e fazer com calma, para não ficar também o vai e vem, que é muito perigoso. Tem que abrir devagar, planejado, com calma, mas tem que informar as pessoas para elas entenderem o porquê e como. O porquê e como elas estão isoladas, o porquê e como fica de quarentena, e o porquê e como tem que abrir devagar, espaçado em etapas. E tem um colega também de internato, da Faculdade de Medicina, que está preocupado com o retorno ao internato, às atividades do internato. Você tem alguma história, alguma informação sobre isso, nessa área? Eu acho que a parte de ensino é uma parte super polêmica. A minha opinião pessoal, essa é uma opinião pessoal, eu acho que o internato é uma atividade prática onde você está fazendo, às vezes, funções de médico, onde, dependendo do internato, às vezes eu acho que tem que caracterizar como atividade essencial e a pessoa deveria participar do atendimento, inclusive nos lugares onde está muito cheio, porque a gente pode precisar de mão de obra. E é um aprendizado que eu acho que faz parte com as proteções adequadas. O ensino fora do internato e nas áreas que não são médicas, eu acho que dentro do possível a gente deveria estar fazendo tudo à distância, como a gente está fazendo essa sessão hoje. Eu tenho uma opinião que é um pouco polêmica com a abertura de escolas. Eu acho que a abertura de escolas para os mais velhos, para a faculdade, eu tenho menos receio de deixar à distância. Me preocupa muito, não a criança bem pequenininha, não 2 ou 3 anos, mas um pouquinho mais velha, 5, 6, 7, 8, 9, que eu acho que não consegue aprender por sistema à distância, não consegue usar Zoom, e é muito complicado deixar fechado. Então, eu sou uma das pessoas que acha que escola infantil, não o pré-primário, mas o infantil um pouco mais velho, a gente deveria priorizar para abrir com segurança. Não é para abrir de qualquer jeito, mas deveria tentar abrir mais cedo. Eu preferiria deixar os mais velhos à distância até o fim do ano e ter a maior parte das crianças pequenas usando todas as salas que sobram para ensinar. Por quê? Eu acho que criança, primeiro, de condição socioeconômica ruim, pessoal que tem uma condição socioeconômica mais baixa, às vezes a escola é até onde a pessoa come, é onde a criança se alimenta. Segundo, essa criança normalmente não tem internet, não tem estrutura para estudar pelo computador, e se ela for pequena, ela não consegue usar o computador.
Além disso, o pai não consegue voltar ao trabalho se a criança está em casa. Quem que vai cuidar da criança? Ainda mais no socioeconômico mais baixo. E, por fim, eu acho que tem algumas vantagens de trazer a criança, se a gente trouxer com segurança, porque criança ajuda a educar a família. É uma coisa histórica de medicina preventiva. Se você ensina a criança a fazer uma coisa, ela ensina o pai. Se você ensina a criança a comer melhor, ela cobra do pai. Se você ensina a criança que não sai de casa sem máscara, ela não deixa o pai sair de casa sem máscara. Você ensina a criança que com sintoma de gripe não pode sair na rua, a criança cobra do pai. Então, eu acho que tem múltiplas vantagens de trazer criança menor antes para a escola. Com o parênteses, tem que ser com segurança. Tem que treinar o funcionário, o professor, para usar a proteção, para usar a máscara, usar face shield, para saber fazer higienização, espaçar as crianças, menos crianças por sala. Você tem que montar uma estrutura de algum grau de espaçamento. Algumas fotos que eu mostrei ilustram algumas coisas disso. Não é só voltar para aula. Mas a minha opinião é que as crianças menores deveriam voltar antes, e as maiores e faculdade, a gente vai tentando fazer um pouco mais a distância até estar mais controlado, porque o risco de contaminação se fechar numa sala trancada, muita gente, também é muito alto. Existe alguma escala de valores, taxa de valores, que você possa usar para poder definir o distanciamento físico leve de um distanciamento mais rígido? Eu acho que não tem uma escala fixa, cada um está fazendo de um jeito, mas eu acho que assim, as medidas que sempre estão lá é ficar mais do que 2 metros dos outros, no mínimo 1,5 metro, mas manter a distância mais intensa, acho que é para todo mundo. Eu acho que não ficar em lugar fechado, exceto estritamente necessário, é para todo mundo. Não ir para o trabalho, se você trabalha de casa tranquilamente, é para todo mundo. Então, eu acho que a gente pode flexibilizar agora e pode reabrir. Mas se você trabalha confortavelmente de casa, se dá para fazer, é melhor não voltar. Tem várias empresas nos Estados Unidos, até mesmo empresa tipo Ford, que quem é da parte executiva vai trabalhar de casa mais meses ou até o final do ano, mesmo com surto controlado. Porque a transmissão se dá pela média de quantas pessoas encontram com as outras. Tudo que você diminui a transmissão como comunitária. Mas acho que não tem um nível mágico. Eu acho que proibir as pessoas de trabalharem é o nível mais estrito. Então, a gente tem que tentar flexibilizar o trabalho das pessoas o quanto antes. Mas o que dá para comprar pela internet, o que dá para pedir para entregar, o que dá para fazer de casa, o que dá para fazer por telefone, o que dá para fazer pela internet, a gente não deveria voltar agora de jeito nenhum. Então, o que não é necessária a presença física, é melhor não fazer, na minha opinião. Tem mais 2 perguntas só para a gente encerrar. Tá? Aqui em Brasília, é um investimento muito grande em academia, muito grande mesmo. As academias grandes, academias recém-inauguradas e tal, e estourou a pandemia e eles tiveram que fechar com prejuízo enorme. E a gente observa hoje na rua, nas quadras, muito personal trainer trabalhando com 3, 4, 5 pessoas e alguns até sem máscara. Como é que você vê a situação dessa prática ao ar livre? Eu acho que a academia, como eu falei, é um dos ambientes mais complicados e, como eu falei, ao ar livre é melhor. Então, eu prefiro, se for para fazer atividade física, eu fico muito mais contente de saber que as pessoas estão indo fazer na rua do que as pessoas estão indo fazer na academia. Eu acho que essa é a primeira coisa. Se as pessoas fazem com personal trainer e mantêm o distanciamento, me preocupa menos. E dá para fazer com um grupo de 2 ou 3 com distanciamento maior. O problema é que na atividade física, como você respira mais intenso, você acaba, as gotículas e os aerossóis, principalmente gotícula, pode ir mais distante do que se a gente estiver em repouso. Então, o espaçamento tem que ser maior. Alguém calculou que na corrida alguma coisa de 6 a 8 metros de distância ao invés de 2, e de bicicleta, correndo de bicicleta, pode chegar até 20 metros de distância. No personal, não sei te dizer quanto seria, mas com certeza tem que ser mais espaçado. Então, se for para fazer, tem que aumentar o espaço. Máscara é um problema porque muita gente diz que não consegue fazer academia de máscara porque se sente sufocado. Então, eu acho que o ideal era usar, mas eu acho que na prática a gente não vai conseguir fazer a maior parte das pessoas usarem. Então, eu acho que pelo menos um bom distanciamento deve ser considerado se for fazer ao ar livre. Mas me preocupa menos o personal de máscara e as pessoas fazendo higienização com álcool gel e de preferência de máscara, bem espaçadas na atividade física na rua. Acho muito mais seguro do que abrir academia. Eu queria só compartilhar uma foto com vocês, porque eu recebi hoje uma academia reabrindo na Califórnia. Dependendo como você fizer, dá para você fazer algumas coisas, mas olha a estrutura que foi montada na academia na Califórnia. Deixa eu ver se vocês conseguem ver minha tela. Tá vendo? Pode ter solução, mas não é simples.
é estrutura aberta, realmente com distanciamento individual e proteção. Não dá certo do ponto de vista prático, não é simples, mas é um exemplo de gente que está querendo abrir a qualquer custo, por exemplo, de uma academia que abriu com uma estrutura montada mais intensa. Eu queria, antes de encerrar, queria agradecer de novo a você pela sua extrema gentileza e abertura para poder permitir essa aula toda e nos ajudar bastante nesse momento. Eu espero que isso motive mais ainda nossos parceiros aqui, vizinhos, Goiânia, Minas Gerais, para a gente fazer uma discussão até mesmo em conjunto, porque nossas áreas são muito próximas, né? E a questão que me chama a atenção aqui em Brasília mesmo é a questão prisional. Realmente a taxa de incidência dentro do nosso presídio é muito alta. E aí eu fico pensando se também não estaria ocorrendo nos estados vizinhos ou nos demais estados brasileiros, e se seria uma questão apenas de testagem. Eu não sei exatamente de prisão, eu não procurei como eu procurei de frigorífico, que foi um que me interessou um pouco mais, porque é no mundo inteiro de frigorífico. Inclusive, nos Estados Unidos, uma época estava quase faltando carne, porque realmente fecharam a maior parte dos frigoríficos. Teve outros surtos de prisão no mundo, eu não sei se no Brasil tem outros locais. O que acontece é que depende muito de inoculação. Se a prisão está completamente fechada, enquanto não chegam os primeiros 2, 3 casos, não explode. Então, às vezes é 0, 0, 0, até a hora que começa a explodir, depois é muito rápido. Como a doença tem um coeficiente de variação um pouco mais alto, às vezes um caso só que entra não transmite para ninguém e acaba o surto ali. Então, normalmente é uma entrada de um número um pouquinho maior de casos que explode. Quase todas as cidades com muito caso, a entrada foi repetida algumas vezes. Então, eu não sei de prisão específica nos outros lugares. Acredito que devam ter outros. Brasília está testando em geral muito mais. Como prisão, normalmente tem muito homem jovem, às vezes passa sintomático, leve ou assintomático, então você tem muito caso que você nem veria, mas você tem alguns casos graves, e pelo menos eu não ouvi falar de tanto caso grave em algumas prisões para dizer que é um fenômeno tão espalhado pelo Brasil, como é, por exemplo, o de frigorífico, ou como são alguns casos de história de igrejas, por exemplo. Tá certo. Eu queria saber só se a doutora Natalia, a doutora Milena, tinha mais alguma colocação para fazer, e queria novamente reforçar o agradecimento a você, Márcio. Não, eu só queria agradecer também, foi muito boa a aula, parabéns, doutor Mário. Em nome da SBDT, eu queria agradecer muito e agradecer também a toda a diretoria que me ajudou muito a organizar essa aula e providenciar essa noite maravilhosa. Muito obrigada, doutor Mário, também, pela participação, e eu acho que é isso. Agradecer a todos que participaram. Helena? Não, só agradecer e se tiver tudo certo, eu vou encerrar. Tá certo. Muito obrigado a vocês pela assistência durante essa aula toda, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite a todos. Obrigado, Márcio. Tchau, tchau. Prazer. Obrigado. Prazer. Tchau. Tchau.